Procuradora-Geral Eleitoral opina pela aprovação, com ressalvas, das contas de campanha de Jair Bolsonaro. Grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça pretende melhorar a eficiência judicial e a segurança pública. A primeira reunião foi nesta terça-feira. Transtornos mentais ou comportamentais afastam quase 200 mil brasileiros do trabalho em um único ano. O direito a ter o nome do pai no registro de nascimento. Quem procura o mutirão Direito a Ter Pai está em busca de escrever uma nova história ou preencher uma lacuna em sua trajetória. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Procuradora-Geral Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Raquel Dodge reforçou que, apesar de impropriedades na receita e nas despesas, os valores não comprometem a prestação de contas. E quem tem os detalhes sobre esse assunto e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Aline Barcelos. Oi, Aline, boa tarde para você. Boa tarde para você, Rafaela. Boa tarde a todos. No documento, a Procuradoria-Geral da República informou que foram constatadas irregularidades no valor de R$ 171 mil, o que representaria aí 3,9% do valor de total gastos. No entanto, a assessoria de exame de prestação de contas partidárias e eleitorais do TSE disse que esse valor, essa contrariedade aí nesse valor, não interfere na prestação de contas. Os candidatos informaram ao TSE que arrecadaram cerca de R$ 4.390.000. Desse valor, o total declarado foi de R$ 2,5 milhões aproximadamente. Nessa análise foram apontadas aí irregularidades no valor de R$ 113 mil nas receitas e no valor de R$ 58 mil no total de gastos. Na manifestação, Raquel Dodge disse que essas informações mencionadas não caracterizariam aí a má-fé das pessoas que prestaram essas contas. Segundo Raquel Dodge, houve o princípio da transparência e do controle social quanto à identificação dos doadores, bem como a divulgação dos dados dos doadores que prestaram o dinheiro aí para a campanha do candidato eleito, de modo que a irregularidade apontada é de natureza formal, não foi de má-fé e não comprometeria a confiabilidade dos dados que foram prestados. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. E o ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, adiou para o dia 6 de dezembro o julgamento sobre o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O processo é considerado o caso judicial mais antigo em tramitação no Brasil. O julgamento estava marcado para esta terça-feira, dia 27, na 4ª turma do STJ. O pedido para adiar a data partiu dos herdeiros da família imperial brasileira. Há 123 anos, a família Orleans e Bragança alega na justiça que o governo brasileiro não a indenizou pela tomada do palácio após a proclamação da República. O caso, considerado o mais antigo em tramitação no Brasil, já teve muitas decisões e reviravoltas na justiça. O processo chegou a ser encerrado na década de 60 e, posteriormente, reaberto. O que se discute é se o Palácio Guanabara, antiga residência da família real e atual sede oficial do governo do Rio de Janeiro, estava incluído entre os bens privados da família imperial ou se era bem público destinado apenas à moradia, finalidade que teria perdido com a queda da monarquia. Uma parceria entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça Mineiro promove o mutirão Direito a Ter Pai, o reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento. Confira agora na reportagem. Garantir à criança, ao adolescente e ao adulto o direito a ter o nome do pai em seu registro de nascimento. Este é o grande objetivo do mutirão Direito a Ter Pai, uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais em parceria com o Tribunal de Justiça Mineiro. A gente classifica como festa da cidadania, que é o acesso ao direito. A gente busca aqui o reconhecimento da família como base, o reconhecimento, o direito de ter o nome do pai no registro. Então nós temos a parceria do Tribunal de Justiça fornecendo esse DNA gratuitamente. Então isso é fundamental para aqueles que necessitam do DNA. Nesta edição, a Defensoria Pública recebeu 174 inscrições para o reconhecimento de paternidade e 103 reconhecimentos espontâneos. A novidade fica por conta do reconhecimento socioafetivo, que garante, independentemente do laço consanguíneo, o direito de realizar o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade.
Foram 52 casos cadastrados para atendimento. E o reconhecimento dela exige, além de alguns critérios, vamos dizer assim, objetivos, né, diferença de idade, não pode ser o avô, não pode ser o irmão, enfim, além de alguns critérios objetivos, exige principalmente a demonstração dessa relação afetiva. Quem procura o mutirão Direito a Ter Pai está em busca de escrever uma nova história ou preencher uma lacuna em sua trajetória. Para muitos, significa um recomeço, ou até mesmo a confirmação no papel de laços afetivos já consolidados. A gente está junto há uns 10 anos. Aí eu criei minha enteada, hoje ela está com 16, então desde que ela tinha 6 anos de idade, mas eu acho que lá no fundinho ela está gostando. Ter um pai assim, vai ser só um documento, né? Porque pai é aquele que cria, que dá amor, que dá carinho, e isso aí eu tenho procurado dar, né? Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança, garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, o registro paterno assegura também outros direitos. Além da questão, né, essa questão emocional, tem a questão também de direitos sucessórios, né? Se esse pai tem algum patrimônio, esse filho está garantido. E também esse direito a essa assistência material, né? Situações em que a mãe muitas vezes não está dando conta de educar esse filho sozinho, de criar esse filho sozinho, ela tem direito a pedir uma pensão alimentícia para esse pai. Realizado no estado em 6 edições, o mutirão atendeu até o ano passado 43.434 pessoas, com a realização de 7.441 exames de DNA e 1.875 reconhecimentos espontâneos de paternidade. Os exames de DNA são oferecidos de forma gratuita pelo TJMG. O Tribunal Mineiro, além de promover o mutirão junto com a Defensoria, faz do reconhecimento de paternidade uma prática cotidiana através do CRP. A pessoa vai procurar o CRP com a certidão de nascimento da pessoa que vai ser reconhecida, a carteira de identidade, né, com o CPF daqueles que vão fazer o reconhecimento e da mãe, se tratar de pessoa menor, e um comprovante de endereço. Sabe quantas pessoas pedem afastamento do trabalho por transtornos mentais? É assunto para o próximo bloco. É na correria do dia a dia que muita gente não percebe, mas começa a desenvolver alguns problemas graves de saúde. Eles afetam atividades simples e chegam até o ambiente de trabalho. Agora uma estatística alarmante. Quase 200 mil brasileiros se afastaram do trabalho por transtornos mentais ou comportamentais no ano passado. Os números são do Ministério da Fazenda. É na correria do dia a dia que muita gente não percebe, mas começa a desenvolver alguns problemas graves de saúde. Eles afetam atividades simples e chegam até o ambiente de trabalho. Exigências, prazos para cumprir as metas e medo de perder o emprego. Tudo isso influencia para um quadro cada vez mais perigoso de estresse e ansiedade entre os trabalhadores. A consequência disso, apenas em 2017, os transtornos mentais e comportamentais atingiram 178 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e se basearam nos auxílios doença acidentários e previdenciários. Este auxílio é garantido por lei aos trabalhadores e concedidos quando há um longo período de afastamento superior a 15 dias de trabalho. Os motivos devem ser comprovados com exames periciais feitos pelo INSS, que também paga o benefício. Todos estes fatores, segundo especialistas, podem resultar em um aumento progressivo dos afastamentos do ambiente de trabalho nos próximos anos, além de queda na produtividade da empresa. Isso poderia ser evitado com hábitos simples, como uma pausa na rotina e momentos de lazer. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado Marcelo Mazot, que é especialista nessa área de transtornos mentais. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rafaela, eu que agradeço. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra sempre compor aqui a TV Justiça, o quadro da TV Justiça. Como vimos na reportagem, infelizmente, a crescente número de trabalhadores que pedem afastamento em virtude de transtornos mentais. O que diz a legislação brasileira sobre esse assunto? Se tratando especificamente dos trabalhadores seletistas, né, com anotação na carteira, pode ser pleiteada e deve, quando identificado, né, o transtorno mental, o auxílio-doença, né, que está previsto a partir do artigo 59 da Lei 8.213. Então,
o auxílio-doença, né, prevê um pagamento, né, do benefício, um benefício previdenciário por parte do INSS a partir do 16º dia de afastamento do ambiente laborativo. Né? Os primeiros 15 dias do afastamento do trabalhador, a sociedade empresária, que, né, vinculada, a que o trabalhador é vinculado, fica responsável pelo pagamento das verbas salariais. A partir do 16º, ele deve requerer, né, esse trabalhador então vai ao INSS, é isso? Isso, ele deve requerer o auxílio-doença, pode ser via telefone, né, salvo engano 135, né, o telefone da Previdência Social, marca uma perícia, agendada a perícia, e aí é deferido o auxílio-doença, que pode ser prorrogado, né, de acordo com a necessidade ali para o tratamento do transtorno mental e pode culminar, inclusive, com uma aposentadoria. Agora, o tema saúde mental ainda é considerado um tabu pelo brasileiro? Sim, infelizmente, ainda o portador de transtorno mental, né, de forma completamente equivocada, é muitas vezes visto como um estorvo social. E essa visão negativa começa, em alguns casos, pela própria família, né, em que o portador de transtorno mental é abandonado. O que se tem que divulgar para a sociedade brasileira é que, claro, primeiro que isso além de ser uma visão equivocada, um preconceito, muitas não conhecem, né, como o tratamento de qualquer transtorno mental, e hoje em dia com os medicamentos, com as drogas, né, avançadas, os medicamentos farmacológicos, é possível perfeitamente viver com transtorno mental e com qualidade de vida. Né? Essa é uma visão equivocada. A gente tem que trazê-los, né, para a sociedade, não alijá-los da sociedade. Agora, doutor Marcelo, no que se refere à esfera penal, tivemos recentemente uma reforma psiquiátrica nesse processo, no que diz respeito a direitos e garantias, né? Avançamos? Sim, avançamos um pouco, né? A lei da reforma psiquiátrica, intitulada também Lei Antimanicomial, a Lei 10.216, do ano de 2001, ela avançou no tratamento da saúde mental, não somente no SUS, não é? Mas também nos portadores de transtorno mental que estão cumprindo medida de segurança, seja de caráter ambulatorial ou de caráter de internação. Entretanto, o que precisa ser destacado é que os investimentos precisam ser substanciais na rede de assistência, né, da administração pública, especificamente os centros de atenção psicossociais, né, os CAPs, e a necessidade cada vez maior de aplicar a lei da reforma psiquiátrica, a lei antimanicomial, né, 10.216, no processo penal. Embora o Conselho Nacional de Justiça referende esta aplicação, bem como o Superior Tribunal de Justiça também chancele a aplicação da lei no processo penal, ainda há uma recalcitrância. Ok, doutor Marcelo Mazô, mais uma vez, obrigado pelas informações. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, tudo de bom, boa tarde. Eficiência judicial e segurança pública. É com este objetivo que o Conselho Nacional de Justiça montou um grupo para criar uma série de propostas de políticas públicas. A coordenação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A primeira reunião foi no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Ele que é o coordenador do grupo. A criação foi feita por meio de uma portaria do Conselho Nacional de Justiça que atribuiu 4 competências: a realização de estudos e diagnósticos, cooperação com o Poder Executivo, além da apresentação de relatórios. Tudo para melhorar a eficiência judicial e a segurança pública. Este grupo é composto por outros 8 integrantes. São conselheiros e membros do CNJ, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e um general da Reserva. A mesma portaria que instituiu o grupo de trabalho também definiu uma data para o encerramento das atividades. É no dia 31 de julho de 2020, quando deve então ser apresentado um relatório com todas as propostas. Nós precisamos ter algumas alterações legislativas. Um segundo ponto que é importantíssimo, uma integração de inteligência. O Conselho Nacional de Justiça, ele deve capitanear de todo o Poder Judiciário um banco de dados, um banco de inteligência, principalmente contra o crime organizado. Hoje não há uma troca de informações entre o Judiciário do Amazonas, por exemplo, onde entra muita droga, onde entra muitas armas, tráfico de armas, com São Paulo e Rio de Janeiro, que são os 2 maiores mercados consumidores. Isso pode ser feito pela polícia, pode ser feito pelo Ministério Público, pode ser feito pelo Judiciário, mas isso deve ser feito de forma integrada. E um terceiro ponto que é importante é a maior segurança para os magistrados.
Não é possível que os magistrados que atuem contra a criminalidade organizada continuem assim atuando individualmente. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para desarticular a atuação de uma facção criminosa dentro e fora do sistema prisional em todo o país. A facção é suspeita de comandar atentados à delegacia e órgãos públicos, principalmente em Roraima. Vamos falar ao vivo sobre esse assunto agora com a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal cumpre 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão em Boa Vista, Roraima e também Mossoró, Rio Grande do Norte. Os mandados foram autorizados pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da Justiça Estadual em Roraima. De acordo com as investigações que iniciaram no ano passado, a Polícia Federal identificou e mapeou toda a estrutura da organização criminosa, monitorando as principais lideranças que agiam no estado. Com isso, foram identificados os responsáveis pelos ataques que ocorreram entre os dias 29 e 31 de julho deste ano. Os criminosos atacaram órgãos públicos, uma delegacia, bancos, estabelecimentos particulares em várias cidades no estado. A ordem para atacar saiu da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima. O monitoramento dos líderes na região impediu a prática de outros crimes, como a fuga em massa programada para o dia 29 de julho deste ano. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. E depois do intervalo, o projeto piloto no Distrito Federal oferece capacitação a menores infratores. A gente não pode exigir de alguém dar a volta por cima numa situação tão complicada se a gente não dá uma oportunidade. Esse projeto é uma arma sem pólvora. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região preste informações atualizadas sobre a tramitação do processo que envolve o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Sobre o assunto, vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Aline Barcelos. Aline. Boa tarde, Rafaela, novamente. Boa tarde a todos. Há 6 anos, o empresário foi condenado em primeira instância a 39 anos de prisão e também ao pagamento de multa no valor de R$ 3.800.000. Só que até hoje, o recurso de segunda instância não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede aqui em Brasília. Com isso, Carlinhos Cachoeira permanece solto. A ordem do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, é para que o tribunal tome uma providência dentro dos próximos 30 dias. Então, daqui a mais ou menos um mês, a presidência do tribunal deve se manifestar sobre esse caso. O advogado de Carlinhos Cachoeira, Nabor Bulhões, se manifestou sobre esse caso, disse que o processo corre em ritmo normal. Só que o despacho já foi publicado na última quarta-feira, dia 21, e como eu já mencionei anteriormente, o tribunal tem 30 dias para se manifestar sobre essa decisão, o que vai acontecer daí para que a prisão de Carlinhos Cachoeira possa sim ser efetivado, ele possa cumprir o que foi acordado pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, essa prisão aí, a multa no valor de quase R$4 milhões e 39 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Obrigado. 60% dos menores infratores que cumprem medida socioeducativa no país voltam a cometer delitos. A falta de oportunidades é apontada como um dos principais motivos para a reincidência no mundo do crime. No Distrito Federal, um projeto piloto de capacitação tenta mudar a realidade desses jovens. São mais de 22 mil menores infratores que cumprem medida socioeducativa de internação no Brasil. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. Os juízes da infância e juventude definem a punição de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficar em um meio fechado é a opção mais rigorosa e não pode passar de 3 anos. São Paulo tem o maior registro, 7.911 menores internados. Na sequência, vem Rio de Janeiro com 1.645. Em terceiro lugar está Minas Gerais, com 1.518, seguido de Pernambuco, com 1.311 e Rio Grande do Sul, com 1.208. Uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz apontou que 6 em cada 10 menores que são apreendidos e internados no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente voltam a cometer delitos. O tráfico de drogas e os roubos são os principais crimes cometidos por estes jovens.
O Ministério Público do Distrito Federal tem apresentado algumas propostas. Uma delas, a assinatura de um acordo de cooperação técnica com uma recicladora de lixo para atender jovens infratores que estão internados. A empresa não contratava menores aprendizes e a procuradora apresentou essa alternativa para que o estabelecimento não tivesse nenhuma punição. O dono aceitou. Hoje ele paga para que o Senai ofereça cursos a 60 jovens que estão em meio fechado. O projeto é piloto, mas a ideia é fazer esse acordo com outras instituições. A expectativa é que todos saiam ressocializados. É claro que a gente não pode garantir que isso vai acontecer com todos, mas as mudanças já estão acontecendo, né? Nós recebemos declarações dos meninos que estão fazendo os cursos e eles já falam do impacto da aprendizagem na vida deles, né? Na mudança de pensamentos, na mudança de perspectivas. Jeconias conhece bem a realidade do mundo do crime. Aos 11 anos, começou a praticar pequenos furtos. Chegou a ser internado 5 vezes, a última por uma tentativa de latrocínio. E foi nessa época que parou para refletir e mudar de vida. A gente não pode exigir de alguém dar a volta por cima numa situação tão complicada se a gente não dá uma oportunidade. E esse projeto é uma arma sem pólvora, né? A gente ali vê os adolescentes, como eu fui, sempre acostumado a lidar com as armas que ele obteve durante a sua infância, durante a sua juventude. Esse projeto empodera ele, dá uma arma para que ele possa lutar contra suas vulnerabilidades. Uma decisão inédita no Distrito Federal também pretende dar oportunidade a jovens infratores que cumpram medida socioeducativa que não seja a de internação, como, por exemplo, a semi-liberdade ou a liberdade assistida. Uma empresa de transporte que não contratava o número mínimo de menores aprendizes exigido por lei vai ficar isenta da multa caso preencha metade das vagas com jovens infratores. A medida foi proposta pelo procurador do Trabalho, Paulo Neto. Cerca de 70 jovens serão contratados como menores aprendizes. Terão salário, carteira de trabalho assinada e uma qualificação profissional. O primeiro objetivo é superar, acabar com esse estigma, né? Preconceito que esses jovens carregam pelo simples fato de ter cumprido essa medida socioeducativa ou então ter atuado em descumprimento da lei em algum momento de sua vida. E o segundo objetivo é fazer com que haja realmente essa inserção no mercado de trabalho de pessoas em situação mais vulnerável, mais necessitada, que é a situação desses jovens. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região abriu as inscrições para o curso de capacitação de conciliadores. Quem pode participar? Anote aí, do público externo, voluntários que não tenham recebido treinamento de conciliador ou mediador. Do público interno, os servidores da Justiça Federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul também. Serão oferecidas 64 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 3 de dezembro pelo site do TRF3. As aulas acontecem entre março e janeiro de 2019. Desistir de um serviço contratado é direito de todo consumidor, né, Galton? Mas é necessário atenção às condições de cancelamento. A professora Isa Cristina de Almeida teve que cancelar a matrícula do filho na academia e não recebeu o dinheiro de volta. Veja como agir em situações como essa. O jeito foi procurar o PROCON. É que esta professora aposentada cancelou a matrícula do filho na academia porque ele estava com problemas de saúde e foi informada que teria que pagar multa pelo cancelamento, como previa o contrato. Até aí, tudo bem, mas depois não recebeu o dinheiro dos meses que o filho não usou a academia. Com muita insistência, só consegui falar com o dono da academia uns 40 dias depois. Aliás, ele mandou um e-mail me informando o valor que eu teria que receber de volta da academia, mas até dia 31 de dezembro ele me pagaria o que estaria me devendo. Aí eu pergunto, o que eu faço agora? A senhora tem direito à devolução dos valores remanescentes relativos aos meses não utilizados na academia. Obviamente, é necessário o desconto da multa imposta pelo contrato, mas é necessário também que se observem as outras cláusulas do contrato
as quais certamente prevêem um prazo de devolução desses valores. E outra, também foi cobrada uma mensalidade a mais depois do pedido de cancelamento e multa proporcional a esse mês. A senhora mencionou que todos os valores foram pagos no cartão de crédito. Se dentre esse período em que foi solicitado o cancelamento da matrícula até o momento de hoje tiver sido cobrado alguma mensalidade no cartão de crédito da senhora, de acordo com o artigo 42 do CDC, a senhora tem direito à devolução em dobro. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece valores mínimo e máximo de devolução. A academia deve sempre ter bom senso e cobrar multa razoável pelo cancelamento. Nesse caso, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor entende que ela não pode ultrapassar 10% do valor proporcional aos meses que faltam até o fim do contrato. Quando o plano contratado for pago em cheques pré-datados, eles não podem ser compensados antes da data combinada, porque o acordo pode ser cancelado a qualquer momento. O contrato de serviço é bilateral. Isso quer dizer que tanto a empresa quanto o cliente podem alterar para ajustar as condições e evitar abusos. Uma das recomendações é deixar claro as condições impostas no contrato, principalmente no que se refere ao cancelamento do serviço. E você pode participar do Jornal da Justiça, por exemplo, como você acabou de ver no quadro Eu Consumidor. Tem alguma dúvida sobre os seus direitos como consumidor? Passou por alguma situação e precisou recorrer ao PROCON, à Justiça? Grava um vídeo e conta pra gente. Você pode enviar pelo nosso WhatsApp 61-99260-6116 ou por e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. A gente fica por aqui, obrigado pela sua audiência, uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Tchau.